Olá pessoal, hoje vamos resolver a prova de língua portuguesa do concurso de professor P2 aplicado pelo Centro de Seleção da UFG em 28/7/2019. São 10 questões. A prova de português apresenta um texto, o texto 1, para responder as questões de 1 a 7. É um texto que eu considero pequeno, se for pensar nas provas do Centro de Seleção, que apresenta texto geralmente de 100 linhas, de 80 linhas. Então, esse aqui tem 37. Quem quiser pausar o vídeo, printar a tela para ler, é um texto, obra completa do Machado de Assis, e aí ele fala um pouco sobre a utilização dos brocardos jurídicos, das sentenças latinas, dos ditos históricos, das frases de efeito, então dos costumes da sociedade em usar certas frases prontas e certos clichês. Questão número 1, a pergunta é: o mecanismo de produção de sentido caracterizador do discurso no texto é A. Então, a gente não vai ler o texto todo, até porque ficaria muito longo o vídeo, mas é interessante olharmos até para quem vai fazer a prova já ir se familiarizando com o modelo das questões, das perguntas. Então, letra A, citação exemplificada pelas expressões, não é. Letra B, comparação, também não é. Letra C, ironia percebida na adjetivação de desprezo pela elite intelectual da época. Então, essa questão é a letra C, porque o que o Machado de Assis fala? Ele é um autor por excelência da literatura brasileira e ele criticava exatamente essa questão da utilização das frases prontas, de frases em latim. Então, é a letra C. Quem depois quiser ler, retomar o texto, vai ver que essa é o principal mecanismo de produção do texto. Ambiguidade não é. Então, é questão simples. Questão número 2. A expressão discurso de sobremesa, em os discursos de sobremesa de felicitação e de agradecimento no contexto do enunciado da linha 9 e 10, tem o sentido de discursos. Então, essa é uma questão que a correta é a letra A, discursos inúteis, que é o que o texto fala das frases prontas. Discurso de sobremesa seria a pessoa está em uma determinada reunião, em determinado evento, aí acontece alguma coisa, aí a pessoa fala uma frase lá já pronta, de efeito, né? A vida é bela, salvo pelo gongo do relógio. Então, quer dizer, usou ali um discurso de sobremesa, não teve nem que pensar, falou uma frase pronta, que é um discurso inútil, que não vai mudar em nada e que a pessoa não teve nenhum trabalho de elaborar uma sentença. Então, seria esse o discurso de sobremesa. Questão número 3. As sequências textuais criam no texto uma tonalidade discursiva que o torna, para quem leu o texto, né, quem não leu pode retomar lá. Letra A, uma denúncia? Não. Letra B, uma reclamação? Também não. Letra C, um protesto? Também não. Letra D, um aconselhamento reforçado pela injunção? Então, a sequência textual traz exatamente esse aconselhamento, ou seja, fala sobre a questão dessa utilização, que às vezes até indevida, imprópria, que pouco contribui, que pouco ajuda, que são frases de efeito, e às vezes frases em latim que nem os interlocutores conseguem compreender o sentido das frases. Então, é a letra D. O texto traz um aconselhamento sobre essa utilização desses recursos de forma indevida ou inapropriada. Questão número 4. A expressão essas fórmulas tem a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Linha 19 e 20. Então, a questão letra A. Retoma a sentença, as fórmulas consagradas
pelos anos que sintetiza o conjunto citado. Então, essa alternativa é a letra A correta. Quando fala essas fórmulas, é igual quando a pessoa fala assim de alguém que é muito persistente, que é muito perseverante. Então, para não ter que ter o trabalho de pensar, já fala assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que um pinguinho de água pingando todo dia numa pedra bem dura, numa rocha, ela vai cavar um buraco. Então, na linha 19 e 20 fala exatamente disso, essas fórmulas prontas. B, reúne locuções, não é. C, toma ao mesmo tempo o todo pelas partes, também não é. D, refere-se a algumas locuções, também não é. Então, questão aqui simples é a letra A. Questão 5. A sentença: antes das leis, reformemos os costumes. No contexto da linha 34, é uma estratégia para: letra A, impressionar a plateia com frase de efeito e obter atenção? Não. Letra B, acalmar os ânimos populares para que tudo continue como está. Então, essa questão é a letra B, que ele fala: antes das leis, reformemos os costumes. Seria o seguinte: se existe um costume de se dizer essas frases prontas, utilizar esses palavreados, ou seja, se já é aceito, e são frases que não, expressões que vai em audiência, em tribunal, às vezes em filme, novela, vê-se muita utilização dos brocardos jurídicos, né, que são palavras que o advogado utiliza e que a população não entende, né? Vou adjudicar o imóvel. O que seria isso? Entregar por direito ao dono. Então, teve lá, sei lá, uma determinada acontecimento e aí o dono do imóvel foi adjudicado. Então, quer dizer, ele recebeu o imóvel. São palavras usadas que... E aí é que nessa reformemos os costumes traz o que? Acalmar os ânimos populares para que tudo continue como está. Então, letra B, essa é a alternativa correta da questão 5. Chamar a atenção das pessoas não é. Convencer a população de que as leis são boas e os costumes são ruins também não é. Então, seria apenas essa a observação. Questão número 6. Do enunciado, de resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Nas linhas 21 e 22, infere-se que a dificuldade do ofício de medalhão é... Então, o centro de seleção ele gosta muito de usar essa palavra, infere-se. Ou seja, infere-se do texto, né? Ou seja, o que você interpreta? Abrir, letra A, picadas nas matas virgens? Não. Letra B, perceber o cotidiano vivido sem surpresa? Não. Letra C, aprender com a própria vida como pisar o chão pisado. Então seria isso, quando se fala do ofício de medalhão, que você, difícil de pensar o pensado aqui, dessa difícil arte, seria aprender com a própria vida como pisar o chão pisado. Letra C, porque viver a juventude não é. Então quem quiser retomar o texto para ver, vai ver que é uma questão simples. Questão número 7. A expressão de quando em quando no enunciado isto é o diabo não pode adornar o estilo de quando em quando. Nas linhas 1 e 2 do texto tem a função de. Letra A, operador argumentativo? Não. Letra B, introdutor de uma oração? Também não. C, marcador adverbial de um intervalo temporal indefinido. Então, de quando em quando, de vez em quando, seria esse marcador adverbial de um intervalo temporal indefinido. Não é um articulador. Então, questão simples. Letra C. Essa prova do concurso de Goianeira traz aqui uma charge, que é costume do centro de seleção, para responder a questão 8 a 10. Então, Nilson acordou de cabeça quente e foi para a empresa. Acabou irritando também a Rita e o Venceslau do financeiro, que por sua vez irritou o Paulo da produção, Toledo do marketing e a Laura da criação. Só o Renato manteve a cabeça fresca. Por isso, foi despedido.
Questão 8. O texto está organizado de forma argumentativa e intuitiva? Não. Narrativo argumentativo. Então, é a questão B, a gente vê que ele conta uma história, ele narra, né, que o Nilson acordou de cabeça quente, aí até ele irritou os demais funcionários. Então, é um texto narrativo argumentativo, bastante explorado pelo centro de seleção, que o candidato consiga identificar o texto narrativo, o texto argumentativo, dissertativo. Então, questão simples. Questão número 9. O emprego do advérbio só. Em só o Renato manteve a cabeça fresca no terceiro quadrinho. Destaca um elemento dentre vários elementos de um conjunto. Então, essa questão número 9 é a letra A, porque todos ficaram de cabeça quente, somente o Renato manteve a cabeça fresca. Então, os demais ficaram de cabeça quente, ficaram irritados. Então, questão letra A é a correta, destaca apenas um elemento dentre os vários. Denúncia não é, mostra dificuldade também não é, indica isolamento também não é. Então, questão simples que não demanda muitos comentários. Questão número 10. A locução por isso foi despedido tem a função de introduzir a localização das ações? Não. Letra B, a finalidade do conjunto? Também não. Letra C, a veracidade? Também não. Letra D, conclusão da situação comunicativa com o efeito das ações apresentadas. Então, essa questão é a letra D, quando fala por isso foi despedido. Só o Renato manteve a cabeça fresca, por isso foi despedido. Então, é uma conclusão. Então, essa é uma prova fácil. Geralmente o centro de seleção costuma trazer 2 textos longos e uma charge. Nesse caso, ele trouxe apenas um texto pequeno e apenas uma charge para 10 questões. Claro que cabe aí novas leituras e aprofundamentos. Quem quiser avaliar melhor, ler o texto com calma, identificar cada questão, cada opção, fica à vontade. Por hoje é só, pessoal.